Olá, meu nome é Débora Lima Guedes. Vou apresentar o trabalho de autoria de Maísa Costa Alves, com a colaboração de Giovanni Aleixo Batista, Sara Souza, Luiz Roberto Batista e Carlos José Pimenta. O trabalho é intitulado como Seleção de fungos produtores de ácido cítrico utilizando o meio Foster e Davis. Como justificativa, é de conhecimento que o ácido cítrico é o principal constituinte das frutas cítricas, atualmente um dos mais importantes ácidos orgânicos produzidos por via microbiana. Em virtude das suas características, é amplamente utilizado na indústria de alimentos, como acidulante, flavorizante, antioxidante, também na indústria farmacêutica, como tamponante, sequestrante, quelante e outros, Sua importância aí se deve às características como baixa toxicidade, palatabilidade e ser facilmente assimilado pelo organismo. Com o emprego da técnica de processos microbiológicos, é possível obter esse ácido reduzindo o custo de obtenção e possibilitando um grande aumento do uso em escala industrial. Uma aplicação considerável da microbiologia está na indústria biotecnológica, em que os micro-organismos são utilizados como fábricas para a produção de proteínas, surfactantes, adoçantes, ácidos orgânicos e como um membro comum dos micro-organismos encontrados, fungos dos gêneros Aspergillus e Penicillium exercem muitas funções na indústria de biotecnologia. O objetivo desse estudo foi selecionar micro-organismos produtores de ácido cítrico utilizando o meio Foster e Davis. Foram testados 143 isolados obtidos da coleção de cultura do Laboratório de Micologia de Alimentos, do Departamento de Ciências e Alimentos na UFLA, e também da Micoteca da IPAMIG, também na UFLA, a fim aí de estar selecionando os melhores produtores de ácido cítrico através do meio Foster. Para a seleção dos isolados, foram realizados testes qualitativos. A escolha qualitativa foi realizada através de uma análise comparativa entre os isolados, onde se fez uma comparação da relação entre o tamanho do halo de produção de ácido, o halo amarelo, e do halo de crescimento da colônia em meio Foster. O meio Foster ele foi preparado e repassado por uma placa de Petri estéreo, que após a secagem foi inoculada utilizando um palito estéreo com o qual foi coletado alguns esporos e colocados no centro da placa para que houvesse um crescimento radial de apenas uma colônia. As placas contendo os esporos isolados foram incubados durante 96 horas a 28 graus Celsius. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. E aí, foi feito um teste de formação do halo de produção de ácido em meio Foster. E aí, esse teste foi realizado através da observação da formação de halo de coloração amarela em meio Foster, revelado pela degradação da glicose presente no meio e consequente abaixamento de pH, sendo obtidos resultados em placas. O meio Foster apresenta coloração inicial verde devido à presença do indicador de variação de pH, verde de bromocresol. Esse indicador muda de coloração de verde para amarelo devido ao abaixamento de pH causado pela degradação da glicose presente no meio com formação de ácido. Então, nessa figura, podemos ver aí a produção de ácido em meio Foster e Davis. Após a medição com régua dos diâmetros das colônias e dos halos amarelos formados, foi possível determinar o índice de acidez para cada isolado. O índice de acidez foi calculado através da relação entre o diâmetro do halo de formação de ácido, coloração amarela, e o diâmetro da colônia de crescimento do fungo. Um dado importante aí, é que os fungos filamentosos são amplamente utilizados na produção de ácidos orgânicos. E atualmente o fungo Aspergillus é o principal micro-organismo empregado para a produção comercial de ácido cítrico. Então, podemos concluir com esse estudo que os isolados que apresentaram os maiores índices de acidez foram os contidos no slide. Os três primeiros aí são os do gênero Aspergillus e, por fim, os do gênero Penicillium.
Essas foram as referências usadas para a elaboração do trabalho.